No vídeo de hoje, vamos render homenagens ao Dia do Guitarrista. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. No dia 10 de março é comemorado o Dia do Guitarrista, sim. Hoje nós vamos fazer uma homenagem a alguns deles. Claro que a lista, né, dos principais guitarristas do mundo é extensa, mas a gente vai pontuar alguns que de uma certa maneira são os mais influentes, né? Aqueles que marcaram a sua década, a sua geração e principalmente o seu estilo. Para começar, vamos falar do mais influente de todos os tempos, sim, Jimi Hendrix, considerado o maior guitarrista, né, de todos os tempos, o mais virtuoso, principalmente o mais influente. Vale lembrar que o rock, na verdade, é uma fusão, né, de estilos, principalmente da música negra americana, do blues. E se tratando de blues, o maior expoente desse estilo, desse movimento, é B.B. King. Um guitarrista que sempre deixou claro, né, que foi muito influenciado pelo blues, principalmente por B.B. King, que era um herói aos olhos dele, foi Eric Clapton. Tanto é que no começo da sua carreira ele foi apelidado de Slow Hand, ou seja, o mão lenta. Outro guitarrista importante para essa década foi Jeff Beck, que antes de fazer sucesso com o Jeff Beck Group, chegou a tocar no Yardbirds. Um guitarrista que trouxe uma sonoridade diferente para aquela época, principalmente se tratando de música pesada. Sim, o Jimmy Page, que chegou a tocar também com Jeff Beck lá no New Yardbirds, mas foi responsável por montar, né, uma das maiores bandas de hard rock de todos os tempos, o Led Zeppelin. Outro guitarrista importante para a história do rock, que também bebeu da fonte do blues, estou falando de Keith Richards. Embora Keith Richards tenha declarado algumas vezes que um dos seus maiores ídolos, né, e talvez o principal dele, seja Chuck Berry. Conforme as décadas iam avançando, o rock passava por algumas transformações, né? Principalmente porque surgiam novos estilos. E uma pedra fundamental para o surgimento do heavy metal foi o Black Sabbath, juntamente com o seu principal membro, né, o principal fundador, letrista, líder da banda, Tony Iommi. Como eu mencionei a respeito do surgimento, né, de um estilo musical a cada década, vale lembrar que na metade da década de 70 o punk rock começava a ganhar força. Isso porque Johnny Ramone, líder, guitarrista icônico da maior banda de punk rock, né, da história, os Ramones, provou para todo mundo que um garoto comum como ele conseguiria sim ser um grande músico. Principalmente porque as músicas eram rápidas, não tinha enfeite, não tinha solos intermináveis. O Ramones provou, né, que com 4 acordes também era possível se fazer música de qualidade. Então, Johnny Ramone, o maior guitarrista de punk rock da história. O AC/DC cravou o nome na história do rock como uma das principais bandas de hard rock. Isso por conta dos seus guitarristas, né, icônicos, os irmãos Young. Vale destacar aqui o mais novo deles, Angus Young, que além de ser responsável pelos riffs, né, clássicos, inconfundíveis, também tinha um jeito muito peculiar de tocar, principalmente de se vestir. Poucos guitarristas da história fizeram o seu público pular com o disco de estreia. Essa façanha ficou a cargo de Ed Van Halen, sim, líder, letrista, guitarrista de uma das principais bandas de rock da história, né, de hard rock, o Van Halen. Vai lembrar que o seu solo mais icônico, né, e mais famoso até hoje é o solo da música Jump. Mas vai lembrar também que Ed Van Halen foi importante para a música pop, sim, porque ele participou da gravação do disco Thriller do Michael Jackson, onde foi responsável pelo solo icônico da música Beat It. Outro guitarrista que entrou para a história do rock foi Randy Rhoads, sim. Randy Rhoads teve uma carreira relativamente curta. Ficou conhecido por ser o guitarrista, né, da banda do Ozzy,
assim que o Ozzy saiu do Black Sabbath e iniciou sua carreira solo. Redwood marcou o nome na história pela sua virtuosidade e principalmente por tocar com sua famosa Flying V de bolinha. Década de 80 marcou o surgimento de outros estilos musicais. Dentro do rock a gente pode destacar o surgimento do thrash metal, né? Que na verdade era uma extensão do heavy metal, uma diferença muito grande no seu jeito de tocar, porque era um som muito mais rápido, né? Então essas bandas que surgiram são referências até hoje. E nós vamos destacar o Kerry King, do Slayer. 1987 foi o ano que o mundo conheceu uma das maiores bandas de hard rock da história, o Guns N' Roses, com o seu disco Appetite for Destruction, impulsionado pelo icônico, né, guitarrista Slash, que mesmo fora do Guns sempre foi muito bem requisitado, né, chegando a participar de discos de Michael Jackson em 91 e 95. Mas Slash também marcou presença com suas marcas registradas, né, a sua Les Paul e a sua Cartola. Outro guitarrista virtuoso é Tom Morello, sim. Tom Morello que ganhou fama e projeção no início dos anos 90, como guitarrista do Rage Against the Machine. Vai lembrar que quando a banda, né, entrou no hiato ali, acabou se separando, Tom Morello recrutou seus ex-companheiros de banda, juntamente com o ex-vocalista do Soundgarden, Chris Cornell, e formaram uma grande banda, Audioslave, no início dos anos 2000. Outro guitarrista que também surgiu com um jeito novo de se tocar uma guitarra na metade dos anos 90 foi Zakk Wylde, sim. Zakk Wylde que ficou conhecido, né, primeiramente em 95 porque ele era o guitarrista da banda do Ozzy no disco Osmosis, mas ele também é guitarrista da banda Black Label Society. Carlos Santana também entra aqui no nosso vídeo como um dos principais guitarristas da história do rock, principalmente o maior nome do rock latino. Antes de encerrar o vídeo de hoje, quero fazer uma menção honrosa a um dos maiores guitarristas da história da música brasileira, sim, Pedro Aníbal de Oliveira Gomes, o Pepeu Gomes, que ganhou projeção nacional como guitarrista, né, dos Novos Baianos, com aquele disco icônico lá de 72, Acabou Chorar, juntamente com o outro virtuoso da guitarra, Moraes Moreira. Vai lembrar que Pepeu Gomes sempre foi fã de música, né, jazz, blues, rock, e mesmo fora dos Novos Baianos, teve uma carreira solo muito bem estabilizada. Vai lembrar que na década de 70 sempre foi um músico muito bem requisitado, né, participando de vários discos, de vários artistas da nata da MPB. Então, Pepeu Gomes, um dos maiores guitarristas da música brasileira, para fechar o nosso vídeo de hoje homenageando os guitarristas. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo para a gente homenagear, né, o Dia do Guitarrista, comemorado no dia 10 de março. Eu espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.